Glória a Deus, cumprimento a Deus com a paz do Senhor. Vamos ao nosso Senhor no momento seguinte, poder ter a oportunidade de Deus nos deu, de vir ao nome de Jesus nesta noite, que pode ser a única oportunidade que está na terra, e nós não sabemos. No número de Deus, ao bom Senhor. Oh, tão velho, eu paguei, longe, longe, eu vi lá.
estamos na presença de nosso Jesus. De nós mesmos, nós não conseguíamos ter chegado aqui nesta noite. De nós mesmos, nós não conseguíamos ter louvado o nome de Jesus nesta noite. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia e pela força do Espírito Santo, que nos concedeu nesta noite, canta la marca na raia, porque Deus tem uma palavra para mim e para você nesta noite, em nome de Jesus. A senhora diz meu Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor nosso Deus. Graças a Deus pela força que o Senhor nos deu a gente chegar aqui. E só Deus mesmo para fazer isso por nós. Fica pensando que tu chegou aqui porque tu é forte. Não. Chegou aqui porque Jesus trouxe você. Então, precisamos continuar debaixo da unidade, reconhecendo que tudo é Deus na nossa vida, porque todos os homens que deixou de reconhecer tropeçaram. O trem foi feio. Embora tomar cuidado para não ficar feio do nosso lado. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 13 e 14, mais conhecido da gente do que farinha na nossa boca, mas foi o que Deus, orando a Deus essa madrugada, foi o que Deus colocou no meu coração. Bendito o nome do Senhor, porque eu sabia que hoje à noite eu iria ministrar, então eu fui pedir a Deus o que eu devo pregar, eu falo sobre o que, e o Senhor Deus colocou esse versículo no meu coração. Quem encontrou diz amém. Louvado seja Deus. Irmãos, a coisa que eu preciso ter em mente é que devo fazer as coisas para Deus com alegria, com força, com ânimo. Aí quando eu perguntei, quem encontrou diz amém. Se você disse um amém fraquinho, é porque tu é um ingrato, sabe? Tu é um ingrato. Porque o amém tem que ser uma coisa vindo do nosso coração. Não pode ser só da boca para fora, porque eu preciso entender que a palavra de Deus tem o privilégio, a honra de poder abrir as Escrituras Sagradas e ler essa palavra. Isso aqui só para quem recebeu o entendimento de Deus. Quem não recebeu não consegue. Quem não recebeu não pode, não estar aqui. Quem não recebeu, infelizmente, passa aí na frente dessa igreja para lá, para cá, mas não consegue entender que este lugar é um lugar de cura, é um lugar de salvação. Não consegue. E eu entendi, você entendeu. Então, bora ler em nome de Jesus. Então, na hora que eu perguntar quem encontrou, diz amém. Aí, você entendeu? Tu dá um amém bem forte, de tirar do teu coração, agradecendo o Senhor Jesus por estar ali, olha, a palavra de Deus na nossa frente. Glória a Deus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Curva sua cabeça em reverência a Deus, em respeito ao nosso Deus. Feche os olhos. Se você não fizer isso, não adianta nada tu estar aqui hoje. E solta a sua voz do coração, agradecendo a Deus pela palavra ali. Querido Deus, muito obrigado por estar aqui. Obrigado por mais um dia. Obrigado pelo pão, obrigado pela veste,
Obrigado pelo ar que respiro. Obrigado pela palavra lida. Muito obrigado por ter me dado entendimento. Obrigado por ter me tirado daquela miséria que vivia. Obrigado por estar aqui na tua casa. Deus, toma a primazia da nossa reunião, do nosso culto, e abre a porta da tua palavra. Joga por terra toda a obra do mal. Repreende esses demônios que estão destruindo as vidas e prejudicando as famílias. Deus, dá entendimento. E em nome de Jesus, peço ao Senhor que nesta noite cura, nesta noite salva e nesta noite batiza com o Espírito Santo. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus. E amém. Irmãos, louvado seja Deus, está conosco o nosso irmão Daniel. Cadê o irmão Daniel? Levante, está ali. E nós vamos receber nosso irmão com bem-vindo a todos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, irmão Daniel, em nome de Jesus. Aqui está uma carta de mudança da nossa irmã Claudineide. Essa carta de mudança veio lá de Umburana, no Querer, assinada pelo pastor Luiz. E está aqui a carta da irmã. Ela está trabalhando na escola e desde o ano passado que está programado para mudar para cá. E aí ela trouxe a carta está aqui, e depois as irmãs vão fazer a carteira de membro dela. Bora meditar na palavra de Deus. Bora ver se a gente consegue abrir os corações e para a gente meditar em Deus, para a gente receber alguma coisa de Deus nesta noite e voltar para nossas casas com o coração cheio de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus ensina para a gente, para todos nós, que Deus é um Deus que Ele respeita a minha vontade. E é uma das coisas que eu admiro Deus. É Ele não me obrigar. Já pensou se nós estivéssemos aqui com vontade de estar em outro lugar? Já pensou se ele estivesse aqui por medo, obrigado, forçado? Já pensou? Não era bom, não? Mas nós estamos aqui porque queremos estar aqui. Nós estamos aqui porque sentimos bem aqui. Estamos aqui com as portas abertas. Ninguém está preso. Então é uma das coisas que eu admiro o Senhor nosso Deus, por Ele ser um Deus que me respeita, que respeita a minha vontade e que não me obriga a servir Ele, não me obriga a estar na igreja. Ele é um Deus que Ele ensina, que Ele toca, que o Espírito Santo toca, mas Ele respeita a vontade da pessoa. Bendito ao nome do Senhor. Falar em tocar, domingo depois do culto, mais 2 pessoas foram ali na secretaria aceitar Jesus como Senhor e Salvador, viu? Então diz que foram tocados. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra, falar em tocar, lembra daquela palavra de terça-feira passada que eu falei sobre dízimo? E aí, louvado seja Deus, um casal estava conosco aqui na igreja. Quando terminou, foi lá na secretaria, mais o irmão Giovanni, para receber Jesus como Senhor e Salvador, e disse para nós que foram tocados. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Então Deus, Ele toca, Ele usa o Espírito Santo para convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Mas Ele deixa a pessoa à vontade. Se a pessoa quer lhe seguir, amém. Se não quer, Deus também não obriga. Então, quando lemos a Bíblia, nós entendemos que Deus não força ninguém para o céu, nem para o inferno. Deus não obriga ninguém
a ir para o céu, nem para o inferno. Ele deixa cada um na sua vontade, no seu livre-arbítrio. Mas ele deixa bem claro que ele coloca na nossa frente o caminho da vida e o caminho da morte. Não é assim que a Bíblia ensina, desde lá do Velho Testamento? Eis que eu coloco diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Mas eu te aconselho que pegue o caminho da vida para que vivas. Mas Deus, ele não obriga ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Deus chegou para Adão e Eva, disse: só que vocês vão viver aqui nesse jardim, isso aqui é para vocês viverem. Eu prometo para vocês que na virada do dia eu estarei aqui para prosar com vocês, mas dessa fruta come daquela ali não, porque no dia que vocês comerem, vocês morrem. Então Deus avisou, colocou o caminho da vida e o caminho da morte na frente de Adão e Eva, e ainda aconselhou, mas não obedeceram. É uma das coisas que eu admiro Deus, porque Ele é um Deus que respeita a vontade do ser humano, que respeita o livre-arbítrio. Então, é eu e você que fazemos o céu ou fazemos o inferno. Não é Deus e nem é o diabo. O diabo não tem poder de fazer inferno para ninguém. Ele não tem poder para levar alguém para o inferno. Ele não tem esse poder, porque o ser humano tem um livre-arbítrio. O ser humano tem uma vontade própria. É o ser humano que escolhe céu ou inferno. O diabo, ele coloca os laços, as ideias dele, as estratégias deles. Agora, ele não tem o poder de me forçar. Eu caio na cilada dele, você cai, se a gente querer cair. Então, quando o Senhor Jesus diz: entra pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Eu falei hoje para os irmãos, agora tardezinha, conversando, e eu disse: a vida cobra. A vida cobra. A conta chega. Bendito é o nome do Senhor. Se eu colocar isso no meu coração, você colocar isso no teu coração, nós vamos entender que nós somos limitados. Se queremos ter uma vida abençoada, temos que plantar, temos que fazer as coisas conforme as doutrinas de Deus nos ensinam. Mas muitos acham que as doutrinas de Deus são doutrinas pesadas, doutrinas isso ou aquilo. As doutrinas pesadas é para aquele que não tem noção da vida. Porque tem gente que não tem noção, tem pessoa que não tem noção da vida, ele não tem um pingo de noção do que é a vida. Você sabe disso que eu vou falar? Quantas pessoas ele trabalha, ele corre atrás, mas o que ele ganha hoje, ele quer gastar à noite. O que ele ganha durante a semana, ele quer gastar no final da semana. O que ele ganha no mês, ele quer gastar no final do mês. E ele não pensa
ou se pensa, não dá importância para isso. E a pior miséria na vida é a pessoa não dar importância para as coisas que precisam dar importância. Aí não pensa que um dia pode vir um vento, tirar a caixa d'água do banheiro, pode vir um vento, tirar 200 telhas da casa, e que precisa de uma reserva, vai lá comprar 200 telhas. Mas ele não pensa nisso. Tudo que ganha, gasta. Eu conheço pessoas que ganham bem, mas não conseguem segurar nada. Essa pessoa, quando vem para a igreja, ou se vir para a igreja um dia, é preocupante, porque isso é uma formação. E formação, se a pessoa não se quebrar, ele não consegue mudar, ele não consegue se adaptar a outro sistema. Então ele precisa se quebrar. Eu preciso me lapidar, eu preciso colocar minha casa em ordem. Muitos conseguem, muitos não conseguem. Aí muitos até dizem, mas Deus vai me ajudar. Isso não é coisa para estar pedindo ajuda a Deus. Deixa de estar ocupando Deus nas coisas que não precisa. A gente pede ajuda a Deus é naquilo que você não consegue. Mas aquilo que é seu dever, deixa de estar ocupando Deus. Tem crente que aborrece tanto Deus que até que se está com uma gripe, já é fazendo campanha, e já é pedindo oração para todo lado. Tem crente que é desse jeito, ocupando Deus numa coisinha assim, toma um chá, toma um xarope, e deixa Deus lá cuidar das coisas mais importantes. Mas tem crente que ele é assim. Ele é assim. E quando eu vejo uma pessoa que não presta, que não sabe administrar o que ganha, eu também já levo esse versículo, que ele também vai ter dificuldade para entender esses dois versículos. Alguém disse para ele, eu sempre falo de meu bisavô. Eu não tive um pai presente, meu pai no alcoolismo de 18 anos, mas sempre nosso avô nos acompanhava, e ele olhava para mim e dizia, meu filho, você só compra uma camisa quando você tiver o dinheiro de 10, vai passando as que tem e junta uma coisinha, para o dia que você comprar uma camisa, ficar o dinheiro de 10 de mais 9 camisas ali. Porque se uma hora você passar debaixo de um arame, numa cerca, e rasgar aquela camisa, você não vai ficar sem uma roupa, você tem outro dinheiro. Então isso ficou na nossa cabeça. E quando a gente foi crescendo, a gente foi entendendo. Então meu pai não teve condições de nos ajudar, de nos ensinar. Então nós pegávamos exemplo de meu avô e ia colocando em prática. E isso, quando a gente veio para dentro da igreja, isso também ajudou bastante e está ajudando até hoje. Porque isso na formação ministerial, na prática ministerial, ajuda demais. Porque quantos pastores por aí que você vê que ele não consegue fazer nada, você entendeu? Não consegue andar, não consegue desenvolver uma igreja, não consegue fazer uma igreja crescer. E não é que ele não é crente, não, ele é crente, ele é fiel, mas é que ele não sabe administrar. Não sabe administrar. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Quando nós estávamos em Brejinhos, lá um pastor lá da Boquira, aí ele não tinha uma igreja, ele não tinha um terreno, não tinha nada, congregando lá no salãozinho que deram para eles congregar de graça. Aí um dia ele me queixou, disse, eu vou fazer um novo
Aí nós fizemos um festival, aí um irmão deu uma novilha, outro deu não sei o quê, e aí nós fizemos um festival que naquele tempo 5 mil reais era mais ou menos como 40 mil reais hoje, e nós conseguimos. E aí eu falei, pastor, o senhor pode dar esse dinheiro de entrada lá na posse, e se a parcela for 1.000 reais, o senhor, a igreja, o senhor faz uma campanha, o senhor paga 500, e a igreja de Brejinhos vai pagar 500, eu faço uma reunião com o ministério, e eles aprovando, eu trago o senhor na reunião, nós conversa tudo. Aí ele pegou o dinheiro, arrumou um homem lá com um carro, com uma gaiola, veio, pegou a novilha na fazenda do irmão Isidro, e ele levou. Estou pensando que deu de entrada. Quando foi um dia, eu fiquei sabendo de uma missionária que estava lá, botou na cabeça dele para fazer uma festa, chamar o povo lá de Camaçari e pagar despesa de ônibus, quer dizer, dar umas 50 pessoas, e que essas 50 pessoas iriam contribuir, que logo conseguiu 5 mil reais. E o cara vai dar o dinheiro que os irmãos fez feijoada, tanto sofrimento, fez uma festa, caravana, uns 3 ônibus de Camaçari, cheio de gente, foi dar comida, a gente acabou o dinheiro tudo. Aí quando eu fiquei sabendo, eu disse, cadê as 50 pessoas? Disse, não aceitou uma. Eu disse, e agora os 5 mil? Aí eu fui lá na casa dele, um cara humilde, bom demais. Cheguei lá e falei, meu pastor, você fez isso? Fiz. Tudo bem, não vou querer o dinheiro de volta. Agora o dinheiro, os 500 reais por mês, descarga. Porque o senhor não presta para administrar a igreja. A gente faz festa quando a gente tem dinheiro. A gente faz festa quando tem dinheiro. Quando não tem dinheiro, vamos adorar o Senhor Jesus, e Jesus opera do mesmo jeito. Eu passo 4 anos sem fazer uma festa, e tem igreja por aí, toda semana tem um pregador, e a igreja dele não cresce como a nossa. Não tem nada a ver. Aí fica o rico, e quando você vê pastor chamando gente para estar pregando, é aquele movimento, é porque ele está vazio de Deus. É porque ele não está tendo, você entendeu? É porque o taque dele está espirrando. Quando vai jogar sinuca, aquele negócio tem que passar aquele giro na ponta do taque, para o taque não espirrar, para a bola ir na pontaria certa. E ele está sem giro na ponta do taque, o taque está espirrando, não está acertando nada. Então, quando o cara está vazio de Deus, ele fica chamando um e outro, você entendeu? Então é isso. Então, quando essas pessoas vêm para a igreja, a gente já fica preocupado, porque a pessoa vai ter dificuldade de entender o que é esse versículo, de entender o que é esse texto bíblico. Quando Jesus disse, entrai pela porta estreita e pelo caminho apertado, se a gente olhar para o presente, olhar para o hoje, eu não vou querer seguir, eu não vou querer entrar pela porta estreita, eu não vou querer entrar pelo caminho apertado, porque passar numa porta estreita é ruim. Você tem que passar de lado. Já pensou se você estiver com um volume na mão de alguma coisa, como é que você passa numa porta estreita? É complicado, é ruim. Num caminho apertado. Já pensou você andando num caminho apertado e um caminho que os gatos, as unhas de gato, você entendeu? Cresceu, invadiu ali, e unha de gato pegando aqui no pescoço, rasgando tudo. Você entendeu? Não é bom andar num caminho apertado. Não é bom não. Louvado seja Deus. Mas a pessoa que consegue entender a importância de entrar por essa porta estreita, por esse caminho apertado, ele diz, eu passo na porta estreita mesmo, eu estou com um volume de alguma coisa aqui na mão e está difícil, mas eu vou tentar e eu consigo passar nessa porta estreita. Quando ele tem noção da importância dele andar nesse caminho apertado, ele diz, o caminho está apertado, os galhos de unha de gato está cortando meu pescoço.
mas eu vou continuar nesse caminho apertado, porque esse caminho apertado é importante para mim. Quem tem noção, quem tem visão, louvado seja Deus. Quando alguém vai casar, eu já falo logo: ó, não se esquece, por uns 10 anos aí, roupa de marca, sapato de marca, cueca de marca, calcinha de marca, não sei o que de marca. Ah, pastor, vai falar assim? É isso mesmo. Tem uns bestalhados que vai casar e fica falando para a noiva: ei, você é uma princesa. Depois que casa, tu é a raposa do cabo esfarofado, do rabo esfarofado. Na conversa, rapaz, tudo mentira, cambada de falso. Fala logo a verdade. O trem vai ser feio. E no começo da nossa família, o trem vai apertar, porque nós não temos condições. Tem que construir a casa, tem que comprar móveis. Daqui a pouco vem menino, a gente tem que comprar fralda cara, tem que cuidar do menino. Então, aí agora a gente já não pode mais usar roupa de marca. Por que não fala logo a verdade? Agora fica aquela coisa: enganadores, falsos. Se tu fez isso aí, cuida de pedir perdão a Deus. Viu que tu é um falso, um enganador. Então as pessoas que não sabem o que é uma vida, acham que o trem é a coisa mais fácil do mundo. E não é. Pergunta a Juvinha se eu enganei ela. Pergunta a Juvinha se eu prometi isso ou aquilo para ela. Nunca prometi. Hoje eu falo para ela: se você quiser uma empregada para cuidar da casa, para você ficar mais de boa, eu tenho todo o prazer de pagar, porque você já me ajudou, você já passou no teste, certo? Mas não prometi nada. Então, pessoas que não têm noção do que é uma coisa importante e uma coisa que é só de aparência, aí ele não consegue entender esses 2 versículos. Quantas pessoas veio para a igreja e não conseguiram firmar na igreja, não conseguiram entender esses 2 versículos e não conseguiram viver, porque muitos vêm para a igreja e acham que a igreja é uma coisa que tem que resolver tudo na hora. E a igreja não é para resolver tudo na hora que quer, é no tempo do Senhor. E besta, Deus não é. Deus não é idiota, não. Aí tem gente que vem querendo emocionar Deus para Deus fazer isso e aquilo. Oh, meu irmão, o trem é diferente demais. Quando a pessoa vem: Senhor, eu vim te servir, eu vim te adorar. Foi, meu filho, foi, minha filha. Pois chega para cá, deixa eu ver se tu veio foi me adorar mesmo. Aí adora a Deus no culto, glorifica o Senhor, magnifica a Deus, faz tudo. Aí quando passa 6 meses, 1 ano, que não viu as coisas acontecendo, mas sonhou. A igreja é difícil demais. Não é a igreja que é difícil demais, é o Senhor. Aí o Senhor vai, deixa eu ver. Qual foi o servo de Deus na Bíblia que foi abençoado assim, que Deus encheu ele de coisa de um dia para o outro? Aí fica uma cambada mentindo e dizendo que Deus vai encher ele de bênção, que Deus vai encher ele de prosperidade, disso, daquilo. Deus enche mesmo, mas depois que ele testar o cara, depois que ele testar, se o cara passar no teste, aí Deus honra mesmo. Ei, churica, fala baixo. Jesus provou eu na minha velha, de 93 até 95, parecia que a vida estava dando uma marcha ré. O trem foi apertado.
Tinha dia que eu olhava para meus filhos e não tinha o alimento, e eu chorava. E trabalhando, correndo atrás. Mas Deus era bom, que no dia que ele estava naquela situação, Deus usava alguém para trazer um pedaço de carne para nós. A saudosa irmã Ana Ramalho, Deus usou ela várias vezes para matar nossa fome, mas a gente nunca reclamou, a gente nunca disse. Quando eu não estava na igreja, as coisas eram mais fáceis para mim, a gente nunca disse isso. A gente continuou adorando o Senhor Jesus, continuou magnificando o Senhor. E quando foi um dia, no mês de maio de 95, nós estávamos num culto festivo, uma tarde, e a irmã Leni lá de Morro do Chapéu estava pregando. E aí ela olhou para mim e disse: Deus manda te dizer que nunca mais vai faltar o pão na tua mesa e na mesa dos teus. Ele te viu quantas vezes ele te deixou passar necessidade, mas tu não desistiu de adorar ele. Tu continuou adorando, tu não mudou o semblante, tu não mudou a cara com os irmãos, tu não reclamou, tu não falou para ninguém. E ele manda te dizer que a partir de hoje as portas da alimentação estarão abertas para tu, para tua mulher, para tua família e para as tuas gerações. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ela disse, e o Senhor falou na boca dela: abra a mão. E eu abri a mão. Ela deu um tapa na minha mão e segurou na minha mão. E o Senhor disse: eu estou te dando a chave de um carro. Em breve tu vai comprar um carro, eu te darei um carro. E 4 meses depois nós compramos. Então quer dizer, tem gente que acha que Deus é um Deus besta, e Deus não é besta. Não. Alguém vem para Deus, aí Deus pega ele e coloca na prova, que é para ver quem é ele, para ver se ele é crente mesmo. Aí se ele for crente mesmo, Jesus vai desencadeando. Tem gente que acha que o céu é assim de qualquer jeito, e vai chegar no céu de qualquer jeito. Quando Jesus chama a gente, aí ele vai e mostra para a gente esses versículos: entrai pela porta estreita, pelo caminho apertado, porque larga a porta e espaçoso o caminho que leva o homem à perdição. Bendito é o nome de Jesus. Tem gente que quando lê isso aqui se escandaliza, quando vê Jesus até cobrando alguma fidelidade, ele se escandaliza. E eu aprendi que quando Jesus cobra de nós, o que Jesus está fazendo? Ele está nos dando honra. Quando o Senhor cobra alguma coisa da gente, ele está nos dando honra. Ele não está escravizando, maltratando, ele está dando honra. Ele está me dando honra quando ele me prova, porque ele está acreditando em mim. Ele não prova uma pessoa qualquer, ele prova aquele que ele confia. Então muita gente aceita Jesus e ele acha que para ir para o céu é de qualquer jeito. E muitos não conseguem ficar na igreja. E aí vai para o mundo, quer dizer, para o caminho espaçoso, para a porta larga. Na igreja, até quando a gente vai falar uma coisa que não é da vontade de Deus, o Espírito Santo diz assim: não fala não, cala a boca. E a gente tem que engolir aquela palavra. É o tal do caminho estreito, a porta estreita, apertado. Quantas vezes o Espírito Santo já fez eu engolir a palavra? Quantas vezes o Espírito Santo já fez você engolir a palavra? Mas lá no caminho largo, no caminho espaçoso, não tem isso não. Só que o caminho espaçoso e a porta larga
pode fazer o que quer, pode aprontar. Quantas vezes alguém já falou para mim: bom é no caminho que nós estamos, porque nós podemos fazer o que a gente quer. Eu disse: é verdade, pode fazer o que quer, mas deixa eu te falar um negócio, meu amigo. A nossa vida na terra é livre, temos o livre-arbítrio para fazer o que quer. Só que você sabe que tem um acerto de conta. Quando você entra no mercado, você pega um carrinho e sai pelas prateleiras enchendo o carrinho, pegando mercadoria e enchendo o carrinho. Você pode ficar à vontade, pode encher o carrinho, mas você tem em mente que lá na saída tem um caixa, e lá na saída tem uma pessoa que você presta conta. Lá vai ser somar tudo, e lá você vai ter que pagar. Nesse mundo também, meu filho, você pode falar para essa pessoa, você pode fazer o que você quiser, pode aprontar. Deus não vai te proibir, não. Deus não vai te obrigar a servir Ele, não, fica à vontade. Mas deixa eu te falar uma coisa: a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Deus, e toda língua confessará que Ele é Senhor. Um dia, meu filho, no fim da nossa vida, nós vamos ter que chegar diante do Senhor para um acerto de conta com Ele. E naquele dia, quem viveu por essa porta estreita e por esse caminho apertado, quer dizer, quem obedeceu a palavra do Senhor, louvado seja Deus, vai ficar de um lado, do lado direito do Senhor. Mas aqueles que não quiserem, que preferiram o caminho espaçoso, a porta larga, fazendo o que quer. Um dia um amigo meu disse: a igreja oprime. Eu disse: não, respeita a igreja. A igreja obriga. Eu disse: respeita a igreja. A igreja não obriga ninguém. Tu mesmo não pode ter uma tua mulher além de chuvinha. Eu disse: posso. Não posso o quê? Ele disse: se eu tenho. Eu disse: segue sua vida. Quer dizer, tu pode? Eu disse: posso. Deus não obriga ninguém a viver só com uma mulher. Agora, sabe por que eu não tenho duas ou três? É porque eu sei que isso é pecado e que isso fere a santidade de Deus. Ainda disse: é porque tu tem medo de chuvinha. Eu disse: não é medo. Eu não tenho medo de chuvinha, eu não tenho medo de Deus, eu não tenho medo do Espírito Santo, eu não tenho medo de Jesus. É porque eu sou consciente da minha responsabilidade, que se eu trair minha esposa, um dia eu vou pagar no inferno, se eu não arrepender. Então por isso que eu não traio a minha esposa. Agora, se eu quiser, eu estou livre. Deus não proíbe ninguém, não. Deus é um Deus que respeita o livre-arbítrio de cada um. Aí eu falei para ele: sabe por que eu não faço isso? Porque eu sei que um dia eu vou prostrar meu joelho diante do Senhor e vou ter que confessar que Ele é Senhor. E eu disse: todo joelho, um dia você vai se dobrar diante do Senhor, sua língua vai ter que confessar que Ele é Senhor. E no dia do acerto de conta, hoje Jesus é advogado, hoje Jesus está advogando nossas causas, não é assim que a Bíblia ensina que nós temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo justo. João escreveu isso aí. Então hoje Ele está correndo atrás das pessoas e usando o Espírito Santo e dizendo: vem me servir, aconselhando as pessoas. Aqueles que quiserem, como eu e você, nós aceitamos Jesus. Ele advogou nossa causa, Ele intercedeu por nós diante de Deus e pediu ao Senhor para perdoar nossos pecados, escrever nosso nome no livro da vida e libertar a gente, porque Ele fez tudo isso. E Ele está advogando a causa de cada um. Todos que chegam a Ele, Ele advoga. E Ele intercede. E Ele vai, procura Deus para resolver o problema daquela pessoa, daquele que quer. Agora a Bíblia diz: falei para ele: meu amigo, no dia
no acerto de conta, Jesus Cristo, ele não será advogado, ele será juiz. E juiz não advoga a causa de ninguém. Juiz, ele julga e dá o que a pessoa merece. Naquele dia, Jesus vai estar sentado no seu trono, e ele vai colocar uns do lado direito dele, vai colocar outros do lado esquerdo dele. Bendito é o nome do Senhor. Aqueles que viveram na porta estreita, no caminho apertado, gemendo, a carne dizendo: faz isso. Quem é que não sente vontade de pecar? Todos nós sentimos vontade de pecar, todos nós desejamos pecar, mas a gente está segurando, a gente está crucificando a natureza pecaminosa e dizendo: eu não faço isso, porque isso não agrada ao meu Deus. Então isso, irmãos, é uma dificuldade que nós enfrentamos, mas isso é o caminho apertado e a porta estreita, é os galhos da unha de gato passando no pescoço, é aquela dificuldade. Mas a gente, louvado seja o nome do Senhor, está ali na presença de Jesus, dizendo: Jesus, eu tenho que renunciar a mim mesmo, eu tenho que renunciar a mim mesmo, e renunciar a gente mesmo, é isso, a gente sacrificar a nossa carne, é a gente ter que dizer não à nossa vontade pecaminosa, que todos nós temos. Mas louvado seja Deus, naquele dia, esses que venceram, esses que encararam a porta estreita, o caminho apertado e serviram a Deus, louvado seja Deus, vai estar do lado direito de Jesus. Mas aquele que disseram: eu não vou ficar só com a mulher, não vou ficar sem beber minha cervejinha gelada, não, vou beber minha cerveja, você entendeu? Vou aprontar, vou fumar, usar minha droga, você entendeu? Que eu sou livre. Aí ele está na porta larga, aí ele está no caminho espaçoso, e tudo bem, segue. Bendito é o nome do Senhor. Mas naquele dia, o relatório da vida dele vai estar nas mãos de Deus, e ele vai ter que ficar do lado esquerdo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai separar uns dos outros, como separa as ovelhas dos bodes. Vai colocar suas ovelhas aqui à direita, e vai dizer para aqueles que encararam a porta estreita, que encararam o caminho apertado: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí começa a vitória da igreja, começa a vitória daqueles, louvado seja Deus, que encararam o caminho apertado e a porta estreita. Olha aí Deus exaltando aqueles que não quiseram servir o Senhor, que ficaram, que entrou por essa porta larga, por esse caminho espaçoso, vai estar do lado esquerdo de Jesus. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim, diz a Bíblia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa madrugada eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra. Ele colocou isso no meu coração, que a porta é estreita, que o caminho apertado vale a pena. É difícil? É. Grava uma coisa aqui: as minhas escolhas e as tuas escolhas nos definem. Eu andando por aí, eu fico vendo, tem gente que às vezes vê um senhor, uma senhora com a vida destruída, e às vezes só quer ajudar, vou ajudar. E eu ajudo, nunca neguei uma ajuda. Mas aí eu digo: Jesus, eu não quero chegar ao fim de vida assim não, Jesus. Abandonado. Porque quando você vê um idoso lá jogado, grava uma coisa aqui que eu vou te dizer, isso não é por nada não, viu? Eu falo para alguém, quando eu vou lá ministrar lá na casa do vovô, já falei para eles várias vezes: louvado seja Deus, se eu servi o Senhor, se eu obedeci meus pais,
Se eu cuidei de meus pais, de meu sogro, da minha sogra, dei apoio quando precisou. Eu plantei. E só colhe quem planta. E a gente colhe o que a gente planta. Diz a Bíblia. Se eu plantei coisa boa, jamais eu vou ficar abandonado. Jamais eu vou ficar jogado às traças. Se eu ajudei alguém, Deus vai levantar alguém para me ajudar. Deus vai usar meus filhos, Deus vai usar minha família para cuidar de mim. Então, às vezes, é o que fez lá no passado que está sendo manifesto aqui hoje. Grave isso aqui que eu vou te falar. A vida, ela cobra. A vida, ela cobra. Então vamos tomar. Aí quando eu vejo um velho daquele jeito, uma velha, eu digo, meu Deus do céu, eu já estou, você entendeu? Já quase assim também, não estou muito longe não. Jesus, me ajude a plantar coisas boas, para quando eu ficar velhinho, eu tenho um apoio, e eu tenho certeza, já estou velho, mas quando eu passar dos 70, Deus vai usar pessoas, vai usar meus filhos, vai usar neto, vai usar genro, vai usar nora, vai usar outras pessoas para cuidar de meu dia. Deus já falou isso para mim. Então por isso que eu sempre ensino, a vida ela cobra. Grave isso aqui, a vida cobra. O que você faz com alguém, um dia alguém vai fazer com você. Então por isso, a vida ela cobra. Entrar pelo caminho apertado e pela porta estreita nos leva a ter dias maravilhosos. Ontem eu visitei o irmão Abimael ali na Água Seca. Quando eu cheguei lá, vi o irmão Abimael bem cuidado. É meu irmão em Cristo Jesus. E se eu ver um irmão maltratado, eu fico mal. E quando eu vi ele ali, Deus disse, dá uma palavra para esses filhos. Eu disse, eu quero em nome da igreja agradecer vocês por estar cuidando do meu irmão. Fico feliz em ver ele todo cheiroso. Fico feliz em ver ele bem cuidado. Muito obrigado. Porque ele é meu irmão. É teu pai, mas ele é meu irmão em Cristo. Muito obrigado por estar cuidando do meu irmão. Porque eu estou em casa, não posso vir aqui toda semana, mas eu tenho certeza que meu irmão está bem cuidado. Chamei a filha dele e disse, deixa eu fazer uma oração com você. E sou grato a você por estar cuidando bem do meu irmão. Quando foi outra tardezinha, nós visitamos o irmão Augusto ali na Santa Clara, eu mais ou menos irmão Petrão. E quando eu cheguei lá, vi a irmã Augusta bem cuidada. E aí eu agradeci a irmã minha. Muito obrigado por você estar cuidando dela e cuidando muito bem dos filhos ali. Ela bem cuidada. Vai lá ver o que o irmão Abimael fez no passado. Vai lá ver o que a irmã Augusta fez. Ajudou muita gente. Então por isso, na hora lá que eu vi o irmão Augusto, quando eu vi o irmão Abimael, eu disse, eu preciso continuar ajudando. Eu preciso continuar somando. Porque somando na vida de alguém, estou plantando para na minha velhice cuidar. Você entendeu o que é o versículo? Se a gente entrar por esse caminho e ajudar, somar na vida de alguém, não é fácil. Às vezes você tem que tirar o tempo, você tem que tirar o dinheiro, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não é fácil, mas vale a pena. Seguir Jesus é fácil? Não. Não é fácil seguir Jesus, não é mole seguir Jesus, mas vale a pena.
Lembra que um homem chegou para Jesus e disse: mestre, eu vou contigo. Jesus disse: as raposas têm que ouvir, as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Parece até que Jesus estava desanimando o homem, para o homem não seguir ele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, ele sempre pregou uma mensagem mostrando para as pessoas que para pessoas ser bem sucedida, melhorar a sua vida, ele tem que passar por aperto. Quem foi que conseguiu ser alguém na vida de graça? Ele teve que estudar, ele teve que correr atrás, ele teve que abrir mão de muita coisa. Então, para ele ser alguém na vida, ele tem que pagar um preço. Olha o caminho apertado e a porta estreita. E aí você acha que para a gente chegar no céu vai ser essa coisinha toda? Não. Para chegar no céu, Jesus vai estar cobrando da gente uma fidelidade a Ele, uma obediência à Sua palavra. Mas quem tem noção, como eu e muitos aqui, a gente diz para Jesus: cobre o que o Senhor quiser de nós, e nós vamos esforçar para te obedecer. Eu admiro aquilo que Pedro falou para Jesus. O povo, Jesus pregou uma verdade, falou a verdade, e o povo estava deixando Jesus. Você é doido? Quem fica perto de um homem desse? Estava deixando Jesus. Jesus olhou para os discípulos e disse: não querem também ir com eles? Não. E Pedro aproximou de Jesus e disse: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras da vida? Pedro tinha visão. Pedro disse: Jesus pega duro, Jesus pega firme na mensagem, Jesus puxa na nossa orelha, mas só Ele tem a palavra da vida eterna. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Então, o crente que tem noção, ele entende. Agora, quando você vê esse povo, como dizia meu avô, esses desnaturados aí, esses sem cabeça. Lembra que no começo eu falei de gente que o negócio dele é ganhar hoje e gastar hoje. E o pior, tem gente que ganha 1.000 e gasta 1.100. Quando é com 2 anos, é igual uma bola de neve, tudo enrolado. Esse aí não entende nada do que é o caminho apertado e a porta estreita. Então nós precisamos todo dia. Essa semana eu estava lá com minha mãe, semana passada, e ela vendo os filhos ali, aquele cuidado com ela. Aí eu fui almoçar com ela, ela disse: eu louvo a Deus, porque eu tenho meus filhos. Porque chegou uma senhora aqui e disse que os filhos dela não importa com ela. E eu disse para ela: pois eu louvo a Deus que meus filhos, meus netos, importa comigo, não deixa faltar nada para mim. Como eu disse para a mulher, eu sou feliz, meus filhos não me abandonam, meus filhos me deixam. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos idosos por aí que eu já falei, não sei por que os promotores não tomam providência de fiscalizar o benefício de cada idoso. Porque eu conheço idoso aí que tem 2 benefícios, mas infelizmente tira 800, 900 reais, o resto tudo de empréstimo. Quem foi que fez esse empréstimo, pastor? Os desgraçados, os miseráveis dos filhos e netos. Tem irmã da nossa igreja que ela recebe 600 reais de benefício. Teve um problema de saúde, eu pedi ela: vamos ir no médico. Ela disse: eu não posso. Eu falei: eu levo a senhora mais Gilvinha, mas eu não posso pagar a consulta. Eu disse: por que a senhora não pode? Porque do meu benefício só estou recebendo 600. E cadê o outro? Meu neto veio me pedir, me brigou para eu ir lá fazer um empréstimo, porque ele comprou uma moto. Eu disse: o desgraçado, eu chamo esse povo de desgraçado. Desgraçado é aquele que não tem a graça do Senhor. E uma pessoa que faz isso com uma avó, tem a graça de Deus? Não tem, é um desgraçado, é um miserável. Aí a avó, o idoso, ele já, quando ele passa com uma certa idade,
ele não sabe mais responder por ele, ele não tem mais autoridade para dizer: eu faço é isso. Aí agora quem manda é filho, quem manda é neto. E depois minha filha velha me pediu para fazer outro empréstimo de 6 mil. E hoje, pastor, estou desse jeito. Hoje a igreja está assistindo essa irmã com uma cesta básica de 40 quilos de alimento todo mês, para não deixar a nossa irmã passar fome. Então a promotoria devia fiscalizar isso aí, porque o que tem de idoso aí, ó. E aí minha mãe, essa mulher chegou lá e disse: meu filho, meu neto fez empréstimo, eu estou passando necessidade, não posso pagar uma pessoa. Minha mãe disse: graças a Deus, os meus 2 benefícios não tem empréstimo nenhum. Meus filhos nunca pediu para fazer um empréstimo. E se eles pedirem por doença, por outra coisa, eles não pedem nada. Então a pessoa chega no fim da vida, é a hora dele ter paz, é a hora dele ter sossego, é a hora dele receber um cuidado especial. O que recebe essa cambada de filhos e netos miseráveis, destruindo a vida dos idosos. E não sei por que a justiça não bota essa cambada na cadeia, que devia botar esses miseráveis na cadeia. Então vamos plantar coisas boas para essa vida e para o porvir. Vamos plantar coisas boas para essa terra e para a eternidade, para o céu. Vamos ter noção do que é uma vida dentro dessa porta estreita e dentro desse caminho apertado. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe, me abençoe, que a gente possa continuar pedindo a Deus. Irmãos, nós fazemos essa aqui a saideira 96, 910 27. A família da minha mãe, do lado do pai da minha mãe, teve muita gente que ficou perturbada da cabeça e ficou andando nas estradas para cima e para baixo. E meu avô, quando meu pai casou com minha mãe não tinha nem 14 anos. E meu avô dizia: ô Léo, tu dá biotônio, fontoura para sítio, que minha família é assim. E o velho era biotônio, fontoura, era emoção, aquele frasco que tinha um peixe assim, você lembra? Ruim, gosto de peixe. E ele dizia: dá biotônio, fontoura, dá emoção para sítio, porque minha família tem esses problemas. Para ela abrir a mente, para ela não ficar perturbada. E as filhas dele tinham aquela preocupação. E quando a gente veio ao mundo, minha mãe era assim: qualquer dia eu vou comprar uma emoção para me dar Heloísa e para dar os meninos lá em casa. E aí minha mãe dava biotônio, fontoura para nós, dava emoção e dizia que é para fortalecer a mente de vocês, para vocês abrir a mente, meu filho. E minha mãe sempre diz: meu filho, a razão de muitas pessoas sofrerem no mundo não é porque é preguiçoso, não é porque é isso e aquilo, é porque não tem mente aberta, meu filho, não tem inteligência, sabedoria. Então o biotônio, fontoura e a emoção vai abrir a mente de vocês, meu filho, para vocês serem as pessoas inteligentes, para vocês saber ganhar o dinheiro, meu filho, para vocês manter a casa de vocês, que muita gente não tem essa sabedoria. Trabalha e não sai de cima do rastro. Qualquer dia eu vou comprar, vou dar Delerão, dar dinheiro. E a emoção é ruim, tem um gosto de peixe que me é aquele gosto assim. Mas eu vou dar pelo menos 3 frascos. Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos pedir a Deus para abrir nossa mente, para nos dar sabedoria, nos dar noção da vida, que é melhor na presença de Jesus do que fora de Jesus. Porque fora de Jesus o negócio é feio. Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé, bora agradecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, na quinta-feira a irmã Lu vai estar vendendo algum lanche aí, alguma coisinha, porque irmã Lu sempre ajudou lá na casa do centro de recuperação, e ela tem uma meta para ajudar. Então esse lanche que ela vai vender na quinta-feira é para ajudar o centro de recuperação, viu? Então você vê a irmã Lu vendendo aí, a irmã Patrícia vendendo
algo mais isso aí, é para ela, é o que ela contribui, está apertada, ela está vendendo planta, e ela não quer abrir mão dessa meta, dessa ajuda, que ela sempre ajudou. E ela foi e me falou, eu disse, pois pode vender na quinta-feira, domingo é nossa Santa Ceia, e chega aqui antes das 8 horas, para 8 horas nós dobrar o joelho, e orar a Deus, pedir o Senhor para abrir as portas para nós, o projeto da clínica. Você está sabendo, a clínica médica, não está sabendo. Pois vamos orar, quantos necessitam de oração? E eu também em minha casa, viu? Somos carentes, necessitados. Ora por mim, diga, se puder, faz um jejum por mim, porque sou carente, querido Deus. Agradeço o Senhor por esse tempo que passamos aqui, agradeço o Senhor por essa palavra, e peço ao Senhor que essa palavra venha aqui no meu coração, e me ajuda, ó Deus, a ter visão, a ter noção das coisas. Deus, me ajude, porque estou no caminho apertado, na porta estreita, e preciso continuar nessa porta, nesse caminho, porque é esse caminho que me leva à vitória, esse caminho que me leva a dias melhores, e é esse caminho que me leva ao céu. É difícil, é complicado, a coisa é estreita, mas quem tem noção entende que vale a pena viver dentro desse caminho apertado e dessa porta estreita, porque isso nos leva ao céu. Pai querido, abençoa cada um que levantou sua mão, pedindo oração em favor de si ou dos seus, e visita cada um e abençoa segundo a necessidade. Dá um retorno abençoado e um sono tranquilo a cada um. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém.